Hello, people! Clipcast chegando nesse dia maravilhoso que o Senhor nos fez, com muita gratidão no nosso coração. 2025 começou, estreou. E como será que está o nosso coração, a nossa vida, o nosso plano, as nossas expectativas? Bom, as minhas expectativas, elas estão as melhores possíveis, porque quando nós estamos em Deus, quando nós depositamos nele a nossa confiança e a gente sabe que dele, por ele, para ele, são todas as coisas, não há o que temer. Por quê? Porque o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial garante a nossa segurança. Por quê? Porque em Jesus não mais vivo eu, ele vive em mim, então eu penso como ele, eu ando com ele, eu corro para ele. E, enfim, a vida com ele é muito mais leve e muito melhor, porque Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele também disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Falando nisso, como 2025 começou, nós temos que nos esforçar para que essa versão desse ano, nossa, ela seja a melhor possível. E o que é uma melhor versão? Uma melhor versão, eu digo que é uma versão mais leve, uma versão feliz, não para agradar ou corresponder ao outro, mas antes para agradar e corresponder ao Pai Celestial e a você mesmo em primeiro lugar. Porque como é que a gente vai amar alguém que está do nosso lado se primeiro a gente não amar a Deus e se amar? Amém? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o meu convidado mais que especial, que está aqui comigo, o William Herculano. Boa tarde, meu querido, tudo bom? Boa tarde, Oli, um prazer. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite de estar aqui propagando algo que eu carrego no meu coração, algo que Deus impôs no meu coração, e realmente vamos desfrutar, né? Desfrutar o caminho da perseverança, do que Deus vem revelado, e através desse meio de comunicação que a gente está atingindo cada vez mais para levar o nome dele. Muito bom. O William é um jovem e a gente convidou ele aqui por ele ser um jovem cheio da presença de Deus, um Amém. menino, a gente costuma falar, um menino crente. Não, eu já gostei do menino, né? Porque não é tão menino, mas eu recebo. Não é tão Aleluia, recebo. recebe, isso É mesmo, isso. recebe, abafa. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. E é tão interessante, William, porque a gente vê que a sua ascendência não é brasileira, é japonesa, Minha é descendência, isso? sim. Sua descendência. É japonesa. Meu avô era japonês. Era japonês, então o Ogura vem dele. É. Mas você também tem uma miscigenação, porque você é Sim, moreno. sim, Como é sim. que é isso? Na verdade, meu pai, né, mestiço, eu sou filho de mestiço e meu avô era japonês. Então, sou a terceira geração de descendente japonês, mas minha avó, de parte de mãe, era mineira e meu avô, de parte de mãe, era preto. Então, foi uma mistura louca. E minha avó, de parte de pai, era espanhola. Então, já viu. Eu falo que Deus fez tudo lá, nasceu e aqui estou, né? Porque realmente, normalmente, o padrão de altura de um japonês, de um oriental, é muito mais baixo. Sim. Eu sou muito mais alto, então eu tenho alguns traços de oriental e alguns traços da questão do meu avô, né? Que ele era mais alto, ele era mais robusto, então eu fui puxando algumas coisas assim. Aí misturou tudo, nasceu eu. Que bom. Então, a gente percebe muito isso aqui no Brasil, né? Sim. O Brasil é um país miscigenado, Sim. um país colorido, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar entre raças, cores e estilos de vida, isso é muito bom. Mas me conta, William, nessa família toda, nessa mistura toda, a gente vai falar um pouco sobre paternidade e sobre jovialidade. A Bíblia tem um versículo que fala: jovens, sois fortes, porque em vocês está a palavra. Amém. Quem disse isso é o Evangelho, foi João, quando ele escreveu o Evangelho segundo São João, ali na Bíblia Sagrada, o nosso livro de prática e fé. E nós cremos nessa palavra. Por que você acha que João, ele falou que o jovem, ele é forte? Porque, na verdade, a gente está na transição, né, de criança para ser um adulto, né? E eu acho que essa jovialidade,
essa gamacidade, quando você busca isso através de Deus, você acaba se tornando forte. Então, os tempos, né, vão passando e no decorrer deles é normal. A fisiologia, tudo o que acontece com a gente tende a ficar um pouco mais fraco. Os nossos músculos ficam um pouco mais fracos, as nossas questões energéticas ficam um pouco mais fracos, os nossos ossos, e tá tudo bem. Mas o que não pode ficar fraco é a presença de Deus nas nossas vidas. E isso nos mostra o contrário. E eu gosto de falar isso porque Deus ele sempre trabalha com a matemática ao contrário, né? Quando você está fraco, que assim eu estou forte. Quando você se faz forte, eu não consigo ser forte mantendo a presença. Então, tipo assim, os maiores anciões da Bíblia, os maiores praticantes, eles eram mais velhos, porque eles carregam sabedoria. Só que a sua juventude foi de grandes desafios, por isso que eles têm que ser fortes, né? Eu acompanhei agora, eu estou muito na questão agora de Daniel, que eu estou até fazendo jejum de Daniel, e ele passou um longo período, né? Nabucodonosor, depois Belsazar, então ele passou isso. E durante todo esse tempo que ele passou, foi gloriado, foi jogado na cova dos leões, foi dado vários sonhos para ele interpretar, ele saiu de lá mais forte. Só que com a força dele, foi também vindo o tempo. E com o tempo vai vendo a honra. Então você não pode querer ter honra sem passar pelo tempo, pelo processo. O que acontece hoje? Muitos jovens querem ser fortes, mas não querem passar pelo processo. Já querem ser anciões ou adultos. E há um tempo determinado para cada coisa na Terra. Então, se você estipula e você obedece e você consegue seguir esse caminho, com certeza, um jovem forte vai ser um homem sábio no futuro. Com certeza. E parece que é discrepante quando a gente fala que... Vamos pegar o jovem de hoje. O jovem de hoje, ele parece que é um ser imediatista, uma pessoa que quer resultado rápido, como você falou, ele quer ter honra, mas não quer passar pelo processo para que ele possa galgar esse passo. E existe uma competitividade com ele mesmo, uma cobrança muito forte pelos padrões que são impostos nessa sociedade. Então, quando João fala isso, você, pelo seu relato, você entende que ele está falando que esse é o jovem cristão. Sim. Porque nós estamos vivendo um tempo, William, de muita fragilidade emocional. Sim. Principalmente na pré-adolescência, adolescência, e logo ali quando se passa para a juventude, a gente sabe que muitos números não são divulgados, mas existe um índice muito grande de suicídio. Sim. Nessa faixa etária. Por que você acha que isso tem acontecido de uma forma mais... de uma forma muito maior e muito mais abrangente do que acontecia antes. Essa quantidade de pessoas muito jovens, ansiosas, depressivas e desesperançadas. Primeiro ponto, eu acho que isso está acontecendo por uma questão de falta de posicionamento de paternidade. Porque na Bíblia fala, ensina o teu filho, a criança, o caminho que ela deve seguir, que quando ela crescer, ela jamais se desviará. Então, quando você tem esse ensinamento base, esse ensinamento bíblico, você constrói uma estrutura. E quando você cresce, você tem aquela estrutura de alicerce. O que acontece hoje? A gente tem muitas questões, né, sociopolíticas, econômicas, que acabam interferindo e acabam cada vez mais manipulando as ações e as opções dos nossos jovens. E se isso não for imposto um limite através da sua paternidade, através dos pais, você não consegue ter esse andamento de ensinamento. Então, quando ela crescer, talvez ela nem vai se lembrar do que você disse. Por quê? Talvez vai ter uma influencer no Instagram falando que talvez o que o pai dela disse não é mais certo. Então, ela vai crescendo com uma postura disfuncional. Então, para isso que a gente tem que criar raízes bem sólidas, né? E eu sempre falo, por que isso acontece? Porque homens fracos geram tempos difíceis, né? Tem uma frase que fala sobre isso. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Então, enquanto a gente ficar à mercê da sociedade, política, econômico, e achando que está tudo bem, que está tudo legal, e não ir para a luta para os nossos filhos, para nossas famílias, pelo nosso futuro, a gente sempre vai ter crianças disfuncionais e jovens cada vez mais disfuncionais. Então, a mentalidade deles são afetadas através disso. Então, um exemplo assim, quando você me fala de suicídio, quando você me fala de imediatismo, é tudo porque hoje é tudo muito prático, é tudo muito rápido. Nós estamos na era do fast food.
A galera quer tudo, pediu agora, quer receber agora. Ninguém quer ter o prazer de passar algum sacrifício para ter um entendimento sobre aquilo e levar de aprendizado para a vida. E qual que são os nossos próprios culpados? Nós mesmos, os nossos pais. Que em vez de estar brincando com seu filho num parque, levando ele para ter um momento de qualidade, um tempo de mesa, estão dando um tablet para nossas crianças. E não é normal. Ah, Will, mas, cara, não tem outra opção de não oferecer isso porque ele não consegue me deixar em paz. Mas filho não é para te dar paz. Filho é para te dar um ensinamento para que possa proporcionar um futuro do seu próprio caráter. Possa ser um próximo eu seu. Eu sempre falo, eu quero ter um filho para ele propagar o que eu carrego. Para ele continuar o meu legado. Então, só que as crianças estão assim porque, beleza, eu não vou ter um tempo de qualidade com meu filho. Porque isso, infelizmente, ocorre. Porque no nosso cérebro, quando a gente é criança, a gente cria pensamentos. E esses pensamentos, quando ela é embutida uma em cima da outra, ela cria memórias. E memórias geram crenças. E essas crenças acompanham a gente até adulto, se você não conseguir ressignificar. Então tem adultos que estão ferindo a sua criança emocionalmente. E aí, não sabe como fazer o quê? Vão gerar outros filhos disfuncionais. E a sociedade só vai fazendo uma bola de neve. Então eu acho que a posição, o empoderamento de que você, seu filho, a sua filha dentro de casa, ela deve ter principalmente um guia, um norte, que são dos pais, e uma base que eu acredito muito forte, que é uma base em Cristo, uma base bíblica. Porque todo mundo que tem temor a Deus tem algo que realmente leva para o resto da vida como princípio correto. Que são princípios e valores, que são irrevogáveis. Então, se vem alguém do Instagram, ou um influencer, ou uma mídia falar, ele não vai nem levar em consideração, porque ele já está estabelecido pelo que é o correto. Então, ele não vai ter dúvida, porque o correto, ele não dá margem para dúvida. O certo é sim, sim, não, não. Não existe talvez. Tudo que procede disso é maligno, então é sim, sim, não, não. Então, quando você impõe isso no seu filho, não tem como ele falar, vou me matar, por quê? Se matar é errado, porque eu tenho uma vida inteira para viver. Meu pai ensinou que a vida é bela. Então, assim, eu tenho muita coisa para conquistar, eu tenho muita coisa para mostrar para os meus futuros que vão vir depois de mim, a minha descendência. Então, eu acho que realmente hoje, eu gosto muito de falar disso, porque a gente está vivendo uma era de homens muito fracos. Por isso estão se levantando homens de verdade para impor isso, de uma vez por todas, e resgatar esses homens fracos para gerarem famílias fortes. Porque quem paga no final são nossas crianças, são os nossos jovens. Uau! Você falou em homens fortes para resgatar essa paternidade, de modo que isso traga essa transformação, essa mudança para a nossa sociedade. O que são homens fortes? Será que hoje esse conceito, quando ele é falado dessa forma, você considera que ele também é entendido dessa forma? Muitas pessoas não entendem o conceito. Na verdade, elas entendem o conceito que elas querem entender. Né? Muita gente sabe o que é o certo, mas não pratica o que é o certo. Para mim, o conceito de homem forte, primeiramente, o primeiro pilar, a primeira pilastra, é ser temente a Deus. Um homem que não é temente a Deus, ele não pode ser considerado forte. Você acha, William, que existe um movimento para desconstrução dessa característica de fortaleza, de paternidade do homem? E por que você acha que existe essa força opositora contra os machos? Com certeza, inclusive é o que está acontecendo no dia de hoje, né? A gente hoje está vendo, desculpa falar, mas homem usando cropped, homens sendo feminados, homem não tendo postura. Macho alfa. Tipo assim, isso aí não é macho alfa. Isso Filhos pets. Isso aí é emasculados que a gente fala, né? Porque um patriarca de verdade nunca aceitaria isso. E a gente, às vezes, como cristão, quer um posicionamento desse, a gente é julgado pela sociedade porque a sociedade tá cool. Não, pode tudo. Não pode tudo, gente. Eu sou da época da família clássica. Então eu acredito que tem coisas que não passam de moda, sabe? Assim como a palavra mais de 2000 anos atrás é a mesma de hoje. Então, tem coisas que a gente quer mudar, mas não faz sentido, porque a verdade ela é uma só. Então, quando você vê esses caras, né, tendo essas atitudes emasculadas, feminadas, enfim, cara, isso é uma distorção do que o diabo quer para nossa destruição familiar. Porque um homem que ele não é posicionado, ele não é masculino, o que acontece com ele? Ele não constrói famílias. E o que o diabo mais tenta fazer desde o princípio é destruir famílias. Porque ele sabe que destruindo famílias, a proliferação do evangelho ou das coisas boas que essa família construiu, ou de patriarcado, ou de questões
de votos mesmo, sabe? De valorização da família, de coisas que realmente valem a pena e são de verdade, que não são inegociáveis, que são inegociáveis. O diabo quer destruir isso. E quando você destrói uma família, você não consegue continuar esse legado. Por isso que o diabo está fazendo isso, distorcendo a imagem do próprio homem e distorcendo a imagem da própria mulher. Então tem mulher que quer ser homem e tem homem que quer ser mulher. E assim, existe uma guerra contra o homem e também existe uma guerra contra a mulher. Contra o homem, porque realmente é um movimento que se opõe a esse homem que tem autoridade, a esse homem que consegue ter uma visão, a esse homem que ele é visto ali como uma referência, que ele pode ser um porto seguro para sua prole, para sua mulher. Então, assim, qual é a imagem opositora que vem contra isso? Se eles confundem fortaleza com brutalidade. Sim. Então, assim, tenta-se pintar um quadro hoje de que a fortaleza do homem, ela não deve ser dessa forma, porque o homem, ele é bruto. Ele incorre ali em ser um ser que ele só pensa nele, que ele é egoísta, que ele submete a mulher a uma condição de humilhação. Então, que a mensagem, eu não vou dizer nem que é subliminar, é uma mensagem, de fato não é, há algum tempo já foi uma mensagem mais velada, mas hoje é uma mensagem clara da desconstrução da masculinidade do homem, da virilidade do homem. Então, o homem hoje, para ele ser, teoricamente, nos padrões que estão sendo disseminados por aí, ele realmente tem que ser esse macho alfa, pai de pet. Aí já deixa de ser macho alfa, né? Eu já discordo, porque macho alfa não é pai de pet. Eu sempre falo. A gente tem duas vertentes que a gente gosta de falar, né? Então explica a diferença. O que é macho alfa e o que é esse pai de pet? Macho alfa é uma terminologia que as pessoas agregaram na questão de homem em relação ao caté de lobos. Porque tem sempre um lobo, tem um alfa. E na verdade, a questão do alfa ele é estabelecido quando você impõe aquilo. Todos os da família seguem aquilo. Mas macho alfa não é pai de pet. Então, eu acho que isso é um emasculado. Esse é o termo mais correto. Sim. É um cara que tem atitudes femininas e querem fazer aquilo como se fosse masculino e não é. O mais formal e mais certo é o patriarcado. O que é o patriarcado? A gente tem princípios e valores de honra que acontecem há milhares e milhares de anos, que foram impostos por um homem. Então, hoje, se acontecer uma guerra no Brasil, quem é convocado? Mulher ou homem? Homem. Por quê? Nós fomos chamados para isso. É a nossa missão defender vocês. É a nossa missão dar vida por vocês. Aí eu sempre falo, o porquê as mulheres querem assumir esse papel? Porque às vezes tem essa transfiguração da imagem masculina, ou talvez foi porque um homem não se posicionou para que ela se vivesse no desfrute. Porque mulher não é para ir para a guerra. Eu sempre dou o seguinte exemplo, Jolie. O homem ele é como se fosse a infantaria de um exército. Ele vai na frente. Ele leva todos os tiros, as bordoadas, os ataques. A mulher é como se fosse o general. Ela fica atrás, sendo defendida pela infantaria e guiando, vai para a direita, o inimigo está vindo para a esquerda, porque ela é a sábia do lar. Então, quando você deixa cada um tomar a sua posição, não tem como realmente um homem ser emasculado ou uma mulher ser muito empoderada ao ponto de querer fazer tudo sozinha. Porque uma mulher empoderada, ela é uma mulher cansada, é uma mulher que tem todo o fardo sobre ela, é uma mulher que acaba não se cuidando tanto de si própria e acaba cuidando mais dos afazeres da sua própria questão de trabalho ou de outras coisas. Então ela fica sobrecarregada. Essa não é a função da mulher. A mulher tem que estar ao desfrute, ela tem que estar ao descanso. Quem tem essa função de ir para a batalha, de carregar esse fardo é o homem. Só que muitos homens não querem assumir esse compromisso. Não querem. A gente está falando de uma coisa chamada autorresponsabilidade. É muito fácil culpar minha esposa, culpar minha filha, culpar minha mulher, culpar a sociedade. Mas se culpar e olhar para você, ninguém quer assumir a responsabilidade. E homem foi chamado para isso, para assumir a bronca. Então tudo que passa disso não é homem para mim. Você tem que assumir a bronca de uma questão muito mais do que você quer, mas do que você foi chamado para ser. Agora, por que você acha que os homens querem sair desse papel original o qual Deus o confiou? Por quê? Na verdade, eu acho que não é que eles querem. Eles são induzidos. E as pessoas que são induzidas a isso não tem a questão da que eu te falei,
de uma mentalidade, de uma coisa mais formada. Porque aquele que não sabe o caminho que quer, e qualquer caminho serve. Então, pô, se o cara não sabe quem ele é, a identidade de Cristo, eu sempre falo, quando você é forjado nisso, você sabe quem você é, para onde você vai e para que você foi feito. Então, quando você estabelece isso, nada e ninguém, nenhuma distração vai te persuadir. Então você pode estar no meio de uma par de gente que faz tudo errado, que você vai manter o seu caráter, os seus princípios e os seus valores. Só que os homens hoje, eles querem ser aceitos de uma maneira que eles não foram para ser aceitos. Homens não foram feitos para concordar com tudo o que há na vida. Ah, eu não vou concordar com o cropped. Ah, não, mas a sociedade, todo mundo tá falando. Ah, mas eu vou concordar com aquilo ali. Pô, cara, o cara resolveu ficar a vida dele ali porque ele não quer ter nenhuma mulher, porque a mulher enche o saco. Ué, mas cadê? Cadê o papel que realmente do homem que assume isso? Então, quando você encontra um homem que não tem autorresponsabilidade e que ele não consegue identificar a sua identidade, primeiro, em Cristo, a segunda, a identidade, para que ele foi chamado de gênero e estabelecer aquele propósito que ele tem para a vida, ele não consegue nem estabelecer uma felicidade para uma mulher. Porque nem ele se achou, nem ele se encontrou. E quando a gente não se encontra, a gente tem que se aproximar da origem. Quem é a origem? Deus. E quanto mais distante da origem, mais distante eu sei quem eu sou. Então, quanto mais longe de Deus, mais eu não sei quem eu sou. E as pessoas estão transfigurando isso. E aí, o que acontece com homens fracos? A culpa é de todo mundo, menos minha. E não querem buscar a origem de novo. Eles ficam como... Isso vem lá do Éden. Sim. Ele cai... Depois da queda... do homem, a gente viu que essa característica da queda, parece que ela ficou impressa em todos os outros homens. Sim. Então, assim, essa questão que você falou da corresponsabilidade, não é por causa disso, é a mulher que você me deu. Sim, né? sim. Então, essa fala foi a fala de Adão para se eximir da responsabilidade dele. Porque Eva realmente falhou, mas Adão teve uma responsabilidade também. Então, todo esse quadro da criação, se nós analisarmos ele profundamente, a gente vê nitidamente quando o homem ele sai do seu papel, que ele deveria interagir corretamente, para ele colocar a culpa só na mulher, que ele, na verdade, deveria cuidar e orientar. Então isso mostra que um homem que ele não tem visão, que ele não dá direção, que ele não dá destino para essa mulher, ele na verdade se anula o papel dele e anula também a existência da família dele como uma família funcional. E isso é muito sério. Eu não tenho os dados hoje em percentual, mas nós sabemos que o divórcio aqui no Brasil é algo que tá aí, os números são gritantes. E quando você fala de família disfuncional, de crianças e jovens que são emocionalmente frágeis e que não conseguem entender qual é a sua verdadeira identidade e se relacionar de uma forma mais saudável consigo mesma e com o outro. Hoje na sociedade a gente está vivendo realmente uma crise de embate entre todos esses relacionamentos dos quais estamos falando agora. Isso me faz lembrar que são normalmente filhos, né, de famílias ou sem pai ou sem mãe. Mas na maior parte das vezes são filhos de famílias sem pai. Que as crianças, elas não sabem onde estão os pais, quem são os pais. Tem normalmente a mãe, porque a mãe ela demora mais para abandonar, ou ela não abandona fisicamente falando. Ela pode, às vezes ela abandona psicologicamente. E nós vemos um grande número de crianças abandonadas, que estão acolhidas fisicamente até certo ponto, mas estão totalmente abandonadas psicologicamente, emocionalmente. E isso é um número gritante. E nós vemos também outros casos que existe mãe e existe pai. Mas existe abandono da mesma forma. São crianças que estão dentro de uma família que teoricamente está junto, mas essa família não está junto. E não ocorre também só a questão do pai, né? Porque, por exemplo, assim, se um pai foi embora, qual que é a obrigação e a questão que a mulher pede o socorro? Ela se torna a figura masculina da família. Então a criança vai ter a figura masculina e materna, a paterna e materna, na mulher. Na mãe. Então, aí ela acaba fazendo o quê?
sendo aquela mulher sobrecarregada, tal, como eu já falei aqui. E aí chega lá na hora, a criança vai crescendo com aquele modelo de mãe e de pai. Quando ela vai crescer, ela vai fazer o quê? Quero ser igual a minha mãe. E começa a repetir padrão todo mundo. E aí quando ela cresce e ela já está num momento de adolescência para adulto, e ela começa a ter um relacionamento com alguém, ela começa a repetir os mesmos padrões que a mãe dela fazia. Sim. Então, eu acho que assim, tem muitas famílias que realmente, a maioria é por conta da falta de figura paterna, mas tem muitos também por falta da sabedoria da mulher. Porque eu já vi casos que também tem muita homem que é muito posicionado, mas a mulher, é igual a Bíblia fala, a sábia edifica o lar e a tola destrói. Tem muita mulher que é tola. Então a gente tem que também preponderar. Eu sempre falo que numa relação a dois, nunca é só culpa de um. Sim. A gente tem culpa sempre tem metade e metade. Mas a questão do posicionamento, do firmamento é a do homem. A palavra realmente que leva o destino, igual você falou, que dá o guia é a do homem. Então, mas hoje em dia, com essa inversão de valores, tem mulher que está tomando a decisão. Só que ela não consegue mais abrir mão da própria decisão dela, porque ela já se empoderou o suficiente de não aceitar mais a opinião de ninguém. E aí o que acontece? Às vezes o homem até tenta. Eu já vi casos disso, eu acompanho muitos casos. O homem tenta há anos e anos, só que, cara, tem hora que o cara não aguenta. Porque essa mulher, ela espanta esse cara. Não é porque ele é ruim, ele é isso, aquilo. Porque a mulher já se encheu de uma coisa que ela não foi feita para ser. Então eu sempre oriento as mulheres. Cara, seja feminina, seja doce, seja meiga. É muito diferente, por exemplo, assim. Se eu sou uma mulher, eu chego você é minha mulher, você chega pra mim e fala: William, sei o que, lava a louça agora em nome de Jesus. Vai, doido. Eu falo, cara, isso pro homem não vai soar bem. Só que você chega assim: William, por favor, amor, tô cansado hoje, você poderia lavar a louça pra mim? Vocês têm uma coisa que a gente não tem, esse poder de persuasão feminina. É o modo que vocês agem que nos atrai e que nos fazem ouvir. Tem vezes que as mulheres querem falar com os homens, só que não sabem como. Por quê? A maneira que você ama não é a maneira que a pessoa quer ser amada. E as pessoas sentem essa vulnerabilidade por falta do quê? De conhecimento. E o conhecimento faz esses casais perecerem. Ah, mas eu sou bom o suficiente, mas será que ele quer essa maneira de ser amado? Agora, você sabe, William, o que você passou é uma chave poderosa de como no relacionamento isso tem base bíblica. Sim. A palavra de Deus fala que uma palavra branda amansa o furor. Isso. Então, realmente, se o homem ele é da guerra, né, se ele é mais altivo, né, se ele tem essa característica de fortaleza, de protetor, de força, até porque Deus fez o homem assim. Sim. E a mulher tem um lugar, né, de ser, teoricamente, o sexo frágil. Não que ela é uma pessoa que ela não tem força, não é isso, Sim. mas ela não tem a mesma força biologicamente falando que um homem. Isso é fato, é verdade. Então, muitas vezes a mulher, o ensinamento que se diz hoje é assim, que se você não tiver capacidade de rebater na altura de que a situação lhe acontece, você tá numa posição desfavorável. Então, Sim. é sobre isso que a gente está falando, no sentido que nem você falou. Tudo é a forma como é pedido. Mas, às vezes, o relacionamento ele também já está numa situação de Sim. desgaste tão grande que a mulher ela não consegue estar nesse lugar que é o lugar dela, Sim. que é de meiguice. Porque ela também acaba repetindo o espelho. O padrão que está acontecendo, ela está se espelhando. Então, assim, se ele trata ela assim, ela quer tratar ele assim também. Sim. Então, quando a gente traz isso, à luz da palavra de Deus, tem a receita. Porque a palavra de Deus fala que uma palavra mansa abranda o furor, que a mulher sábia edifica. E a mesma palavra fala: marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, assim, a palavra de Deus ela é inerrante, ela é maravilhosa e ela tem o segredo para tudo isso. Tem um texto, William, que está muito no meu coração, que é um texto que está numa das cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreveu ali, acho que a Igreja da Galácia, que ele está falando sobre a nova aliança. Que Jesus, ele fez essa nova aliança conosco, que antes nós não tínhamos direito a ela. Né? Então, com a morte dele na cruz, Jesus, ele fez com que nós tivéssemos acesso ao Pai, novamente restaurássemos a nossa verdadeira identidade e a nossa posição de herdeiros em Cristo. Sim. Só que ele fala o seguinte, que o texto fala que aquele que
é herdeiro, mas ele não tem consciência do que é, do significado dessa palavra herança em Cristo, ele corre o risco de passar a vida dele tendo todo um reino para desfrutar, mas vivendo como escravo. Sim. Que é o que você falou, não tem a mentalidade. Então a gente percebe que quando nós temos uma mentalidade em Cristo, sabemos quem realmente nós somos e tudo aquilo que está disponível para nós através dele, e a gente resolve, porque é muito fácil falar, você tem uma identidade em Cristo Jesus, mas muitas vezes as pessoas elas ficam confusas com isso, porque a identidade em Cristo Jesus significa você morrer para o seu velho eu. Igual eu falei, a matemática de Deus é inversa, né? Não adianta você querer entender. Exatamente, você tem que morrer para os seus velhos costumes. Na verdade, você tem que priorizar, você tem que se amar, mas também tem que amar o outro como você ama você. E olha que interessante, hoje eu estava lendo sobre a águia. A águia, ela é a ave que tem uma das aves que tem o tempo de vida mais longo. 70 anos ela vive. Só que quando ela chega aos 40 anos... Já conhece a parábola. Então, e ela precisa o quê? Ela enfrenta um grande desafio se ela quiser se renovar, se ela quiser continuar viva. Então ela alça um voo muito alto, vai para um lugar de montanhas de pedra, e lá ela tem que ficar batendo o bico dela, que já não é o mesmo, que já é um bico caído. Olha que interessante a analogia. E ela tem que ficar lá batendo aquele bico, se machucando, ela se machuca, mas ela arranca aquele bico velho dela, né, que já estava com ela desde quando ela nasceu, para que nasça um bico novo. E quando começa a despontar esse bico novo, que ela consegue arrancar todas as penas, ela fica totalmente depenada, arranca as unhas dela para que nasça tudo novo. E aí sim ela demora um período de 3 meses lá para ser renovada e voltar nova em folha, e aí viver mais 30 anos. Então a identidade com Cristo significa isso também. Por quê? Porque você precisa se despojar de você para você viver esse novo ser que Deus está propondo para você. Você tem que tirar o quê? As suas penas velhas, você tem que tirar os seus costumes velhos, o seu pensamento velho, o seu bico velho, tudo que você aprendeu durante uma vida toda, longe daquilo que Deus estabeleceu como ideal de fé e prática, você tem que deixar tudo para trás e ser essa nova criatura em Cristo Jesus. Então isso significa você mudar hábitos, costumes, valores, ambientes, tudo novo. Então o quanto de nós, o quanto que as pessoas estão, como que eu posso dizer, o quanto as pessoas elas estão dispostas a viver essa mudança. Mas é o que tá, sabe, Jolinho? Muitas pessoas querem ser como águia, querem subir, alçar altos voos, querem ser bonitas, fervorosas, ter a visão de águia. Eu sempre falo que as pessoas usam muito o arquétipo na Bíblia da águia. Mas poucas realmente querem passar pelo processo de dor. Né? Querem arrancar suas unhas, querem tirar seu bico, suas penas. Por quê? Dói. Mas toda dor gera uma transformação. Enquanto as pessoas não entenderem que isso vai te fazer um nível maior, você não vai conseguir viver isso. Só que as pessoas querem ter o galardão sem antes realmente passar pelo processo. Se você para reparar em todos personagens de alto escalão que são lembrados até hoje na Bíblia, nenhum passou por um processo fácil. Se José soubesse que para ser governador ele precisava ser traído pelos irmãos, ser jogado no fundo de um poço e ser vendido, talvez ele não aceitaria. Então, se Daniel fosse depois nomeado dos maiores nomes pelo rei Nabucodonosor e assim sucessivamente pelos próximos reis, só que ele foi jogado na cova dos leões, foi visto os seus 3 amigos jogados na fornalha ardente, será que talvez ele queria? Então, o que eu mais acho de Deus é que Deus te convida a participar do processo. Só que ele não fala o que será no meio do processo. Então, só vive realmente o propósito quem passa pelo processo. Só que muitas vezes a gente quer ser como Daniel, quer ser como José, quer ser como uma águia, mas não quer passar pelo processo que eles passaram. Então, isso não nos dá autoridade de ver aquilo. Por quê? Acima que Deus é graça, Deus também é justo. Deus é justiça. E as pessoas confundem muito isso. Então, eu acho que você realmente pode impor isso, você tem que alçar novos voos,
mas esteja preparado pelo processo. Porque processo é como uma escola. Sempre você vai tirar algo, vai tirar uma lição daquilo. Então tudo que não é livramento para sua vida é uma lição. Então saiba entender. Então às vezes a luta que você está passando, o momento que você está passando, a dificuldade que você está passando, fala, cara, o socorro que você precisa de Deus, talvez seja a resposta daquilo que você um dia quis de propósito. Então, pô, cara, eu quero isso. Você quer isso? Então passe por isso. Porque não há fundamento nenhum de alguém ver um propósito em estrutura. Porque bênção no lugar errado se torna maldição. E você sabe qual que é o segredo, William? É um dia de cada vez. Sim. Porque é importante, sim, as pessoas terem um sonho, elas quererem mudar. E muitas pessoas que vão assistir esse podcast, elas podem pensar assim, mas para mim já não tem mais jeito, eu já fui longe demais. Eu nem sei mais quem eu sou. Você não precisa saber quem você é para você tomar uma decisão de ser quem Deus te chamou para ser. Você precisa decidir querer aprender com Ele. Porque quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente enxerga quem a gente é. Então, o segredo para uma mudança é chegar perto de Deus. Então, quando você chega perto de Deus, a luz dele, ela invade a sua vida, a sua alma. Então, você começa a enxergar, o próprio Espírito Santo, ele faz com que você enxergue tudo aquilo que está equivocado, errado, ele abre os teus olhos, ele arranca as escamas dos seus olhos e você passa a ver de uma forma diferente. E aí começa a transformação, que como o William falou, não precisa ter pressa, porque é um dia de cada vez. E a gente precisa aprender esse processo. E o segredo é decidir. E fazendo um adendo na sua fala, Julie, eu acho que todos nós, já nascemos com a identidade de Cristo. Sim. Todos nós, desde criança, desde o ventre da nossa mãe, já nascemos. O que acontece com isso? Com o decorrer da vida, com as coisas que a vida vai nos apresentando, os barulhos e os ruídos que vão chegando até nós, isso vai querendo nos fazer acreditar da própria identidade que nós fomos criados. Então tem muita gente que está dando atenção para isso. E está começando a perder sua identidade, não porque você não tem identidade. É porque talvez você está desviando da sua própria plano original. Porque Deus não tem um plano B para sua vida, Deus tem um plano A. E eu sempre falo que o plano B de Jesus para sua vida é voltar para o plano A. Só que a gente começa a criar atalhos para isso. Sim. Não, eu acho que para me conquistar aquilo, eu acho que vou dar uma desviada ali para um caminho ali, acho que vai ser melhor, vai ser mais rápido. Mas não, desde o princípio da terra, Deus já criou com o princípio todas as coisas. Por que você acha que o mar sabe seus limites? Porque o peixe nada na água, porque a ave voa? Porque cada um sabe sua função. O único ser que tem transfiguração e descaracterização da sua própria identidade são os seres humanos. Você já viu um cachorro miar? Já viu um gato latir? Não. Não é verdade? Porque a gente quer ser algo que a gente não foi criado para ser. Pois é. Você está entendendo? Por que será que tem tanta oposição quanto ao seu verdadeiro ser? Sim. É o único, porque o diabo quer tirar a nossa própria identidade. Por quê? Nós somos filhos de Deus. E ele não é. Exatamente. Então ele quer tirar a coisa mais graciosa que só nós temos. Você entende que o diabo ele vivia no reino dos céus, ele foi expulso. E ele tinha tudo que ele poderia ter. Só que por uma ganância, uma soberba a mais, ele foi expulso. E isso que acontece. Às vezes a gente quer ser mais do que a gente foi chamado para ser. Eu acho, sabe, William, que essa é a maior raiva dele, porque eu acho que esse é o castigo eterno que Deus deu para ele. Ele nunca vai ser quem ele queria ser, que era filho de Deus. E aí ele faz o que com a gente? Aí ele quer descaracterizar a gente. Daí. Então, assim, a hora que nós entendemos quem nós somos em Deus... Por isso que na Bíblia fala, toda vez que você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você não se torna mais a mesma pessoa. Sim, você é transformado. Não existe evangelho sem transformação. Sem transformação. Não existe. Não existe. Se você aceitou Jesus, você está a mesma coisa, alguma coisa de errado. É verdade. Não existe. Mas, William, vamos falar de uma outra coisa agora, que tem um pouco a ver com isso, mas a gente vai mudar um pouco o rumo da nossa Tem a ver, mas não tem a ver, mas tem tudo a ver. É isso. É isso. A gente estava falando de jovialidade, de força, de transformação, de identidade. Nós
fizemos aqui uma salada mista muito boa, isso que é bacana. Mas vamos falar do jovem cristão em relação a querer ter essa família hoje. Você é um jovem, 33 anos, a idade de Cristo. Obrigado, idade de Cristo, aí já... Solteiro. Sim. E nós temos, assim, uma quantidade muito maior de mulheres solteiras do que homens solteiros. Sim. Tem uma pergunta, assim, por que você ainda não... Você fala tão bonito de família, você fala tão bacana de paternidade, de valores e tudo mais. O que está faltando na pista, né, vamos dizer assim, com uma linguagem um pouco mais coloquial, para que essa decisão da família se torne mais efetiva para você? Na verdade, Jolie, quando você entende realmente a identidade que você carrega, você acaba não aceitando coisas migalhas. O que é migalha? Vou te falar, vou ter um contexto. Então, um exemplo assim, você está nesse posicionamento. O exemplo vou te dar um exemplo sobre isso. Hoje eu estou posicionado, eu sou um temente a Deus, eu faço minhas coisas, eu sou trabalhador, eu estudo. Eu faço muito mais do que algo faria por mim, porque eu quero meu bem-estar, eu quero meu bem-querer. Porque Jesus me chamou para ser assim, para ser abundante em todas as áreas. Sim. Então, quando você me faz essa pergunta... um exemplo assim, resumindo. Por que você está solteiro? Você sabe, você entende do assunto, você fala bem, você sabe o conhecimento até sobre relacionamento, mas é o oposto. Quanto menos você não sabe quem você é, qualquer pessoa você aceita. Eu não vou aceitar uma pessoa que, por exemplo assim, seja menos que eu em termos de... Cara, um exemplo, que não ame a Deus como eu amo. Ela tem que amar primeiro a Deus do que a mim. Que ela não tenha a mesma visão e valores que eu tenho. Não adianta eu querer tá namorando com alguém só por namorar, por carência, para mostrar em rede social que eu tenho alguém. Então, quando você sabe um firme fundamento de quem você foi chamado para ser e quem você é, você não aceita tanta coisa. E, na verdade, quem aceita migalhas e quem aceita qualquer coisa é porque realmente não sabe o que quer. Qualquer opção serve. E, infelizmente, o mundo hoje é sobre isso. Então, não é fácil encontrar. Mas quem disse que seria fácil? Quem é muito fácil, qualquer opção serve. E eu não sou uma opção, tipo assim, para qualquer um. Ou para qualquer uma. Então a gente tem que estabelecer isso. Eu acho que o valor que Jesus nos deu, a gente tem que nos valorizar. Porque eu vejo tantos jovens, como você me chamou, e eu até agradeço pelos jovens, se deitando com cada uma todo dia. Beijando cada boca diferente. Todo santo dia. E quão bom seria se eles entendessem que é tão bom você beijar uma única boca pro resto da vida. Você se deitar com uma única mulher pro resto da vida. Eita glória, você tá entendendo? Jesus, essa mensagem vai chegar em milhares de Amém, jovens. que cheguem. Porque... é o que tá. As pessoas estão buscando felicidades momentâneas e estão esquecendo de viverem felicidades eternas. As pessoas estão negociando um prato de lentilha para um banquete. Então, fica mais difícil quando eu imponho isso sobre uma mulher. Tipo, cara, quando eu já jogo, você fala, ixi, mano, esse cara aí é muito bom para mim. Por quê? Eu sei que eu quero casar. Eu não quero perder tempo. Agora, isso que você... Esse seu posicionamento, e glória a Deus pela tua vida, William... é um posicionamento que vai na contramão do sistema que nós vivemos hoje. E não deve ser fácil para você, porque de repente você pode ser até... Não que você se importe com isso, né? E eu acho que realmente não deve se importar, mas a gente falar isso na teoria é uma coisa. Na prática, na vivência do dia a dia... isso é diferente, porque às vezes isso significa você deixar lugares, significa você deixar pessoas, significa você deixar relacionamentos com amizades, né? Você tem que estar totalmente pautado ali no Salmo 1º, né? Onde fala, né, que que o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei você medita de dia e de noite, você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. E o mundo não entende isso. Quem não está na sua mesma visão não vai entender. Isso tem a ver também hoje na sua escolha com a idade? Como é que você vê hoje o seu ponto de vista? Como é que você está vendo essa menina, essa jovem hoje? Elas estão maduras, não estão? Quanto mais velha, mais madura? Ou isso não tem nada a ver? Tem umas que são mais novas e são mais maduras que as mais velhas. Isso, fala um pouco sobre isso, porque é importante. Eu sempre falo, não tem nada a ver idade, porque é mais velha, é mais madura, não. Eu sempre falo que nos meus cursos de relacionamento tem 3 tipos de idade. Idade cronológica, mental e física. Então tem muita gente que tem só idade cronológica, só fica velho.
mas continua sendo uma criança. Atitude de criança. Tem caras que têm 60 anos, tá indo pra balada, encher a cara e ficando com várias garotas no mesma noite. Só ficou velho. Não amadureceu. É mesmo, o vovô das baladas. É isso. Então, não tem. Gente, eu não sabia que tinha vovô de balada. Tem. E outra, não Conta tem. mais, o que mais que tem? Isso. A Jolie ficou interessada já. Eu tô fora dessa realidade. Não, mas não é. Mas essa realidade que tá acontecendo todo dia do seu lado. Só Não, que mas às vezes a gente tá nesse ciclo, a gente não vê. Não Mas- é. É porque assim, o meu ambiente é outro. O Sim, meu ambiente é, mas o meu ambiente também é outro. é o lar, Então, mas meu ambiente é os é isso que eu filhos, a falo. educação, é a igreja. Sim, né? mas meu ambiente também é outro. Mas jaz o maligno. Você tem que saber o maligno para combater ele. Então, um exemplo assim. Até porque a se um gente dia- tem filhos, né? Então, um E é exemplo assim, importante você tem que isso. saber o ensinamento que você vai dar pros seus filhos. Sim. Porque se você passar pro seu filho assim e falar, todo cara velho é bom. A maioria dos velhos são pedófilos, se você sabia disso. Sim. Então tem muita coisa que a gente tem que ensinar. Então, voltando lá que eu tava falando. Olha, essa fala, ela é... Ó, igual a cronológica é pesada. diferente. A cronológica o cara só fica velho. A mental e a espiritual e a física é muito importante. Por quê? Você acaba tendo uma questão de temor a Deus na espiritual. Sim. Então, um cara que tem temor a Deus, ele tem identidade própria e sabe aquilo que ele vai almejar. A mental, ele busca conhecimento para aquilo. Então, o cara que é abundante de conhecimento, ele não acredita em qualquer coisa. Então, ele acaba se amadurecendo. Nessa vertente, eu carrego isso que eu sempre falo. Tem homens que são realmente muito velhos, mas são poucos maduros. E tem homens que vão ser mais novos e são mais maduros. Mas como que eu sei delimitar isso, William? As suas experiências, as experiências que ressignificaram isso, o que você tirou de lição e você aplicou na sua vida social. É a aplicabilidade. Então as pessoas às vezes só aprendem e não aplicam. Não adianta de nada. Então é igual eu falo. Hoje, nesse mundo que eu estou, que eu escolhi estar, é porque eu sei a consciência do que eu quero. Eu quero casar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que renunciar a todos os prazeres da minha carne. Eu não tenho que me deleitar com todas as meninas. Eu não tenho que passar a noite em lugares que eu não devia estar. Eu não tenho que ficar enchendo a cara, porque também eu não bebo. Nunca fumei, nunca bebi. Então são escolhas. Se o mundo vai entender, o problema é deles. Porque a minha identidade mental já está estabelecida em Cristo. Amém. Então nada disso vai me tirar Agora, de... você, como um jovem cristão, você encontra meninas que têm a sua mesma mentalidade ou está cada vez mais difícil? Eu sempre falo que em algum lugar tem alguma mulher me esperando e assim... Não é essa a pergunta. Mas eu vou te falar, é difícil sim, Oh. é difícil Tá porque difícil. eu vou te falar até pro pessoal da própria igreja, sabe? Eu sempre falo, ambiente de igreja não quer dizer que você não seja uma pessoa que vai tomar as decisões que a igreja está impondo, porque é o livre-arbítrio. Você ouve Sim. e ali se você quiser aplicar na sua vida, beleza, mas tem muita gente que ouve, é aquele crente que só vai pra igreja domingueira, Eu emocionado. muito obrigado. No outro dia tá fazendo tudo Na de volta. segunda-feira já... Você tá entendendo? Então, é isso que eu falo. A maturidade não é fazer somente o que você quer. É fazer o que deve ser feito. Você acha que eu não queria? Minha carne não queria estar gritando pra ficando com um monte de menina? Queria. Mas o meu espírito justifica. Isso não é pra você. Então, quanto mais obediência ao Pai, mais perto eu chego dele. Mais perto dele, mais eu me pareço com ele. Mais parecido com ele, mais eu quero as bênçãos que ele me prometeu. Só que as pessoas só querem viver as bênçãos, mas não querem ter sacrifícios. Querem ver as bênçãos que Deus prometeu, mas não... Eu sempre falo, é muito legal. Isso aí é um corte, já pega aí, ó. Já pega. Tá ficando bom. Muitos querem as promessas de Deus, mas Sim. poucos querem o Deus da promessa. É verdade. Eu quero o que Deus me prometeu, mas buscar ele eu não quero. Eu quero o que Deus me prometeu, mas sacrificar isso aqui eu não quero. Eu quero o que Deus me prometeu, mas ser obediente dói demais. Então as pessoas estão realmente no evangelho de barganha. Ah, Deus me dá, depois você faz. Não é assim que acontece. Então busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentada. Então, eu tenho, assim, eu já estou há muito tempo em oração pelos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Então, eu já estou orando pelos meus genros e pela minha nora. Amém. Então, o meu filho mais velho de 22 anos, que é atleta, ele veio para o Brasil agora, ele está por aqui, e eu percebo, assim, que ele está mais, como que eu posso dizer, antes ele tinha mais amigos, tal, né? Nessa Sim. fase que ele está agora, parece que tem menos amigos, Sim. porque ou os amigos estão namorando, ou alguns já se aventuraram por aí.
E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Deus, parece que tá tão desafiador ser jovem cristão, porque ele é um menino temente a Deus mesmo. E dependendo do ambiente que você frequenta, né, que nem o que a gente está falando agora, fica aquela cobrança, né, Sim, em cima de você. Aí, meu, porque é assim, porque é assado. E às vezes você não quer ficar ouvindo isso, então você prefere ficar na sua solitude, sim, né, ali com Deus, que é um lugar bom, mas que não é um lugar adequado para que você sim, encontre alguém. sim, Então, nós realmente precisamos orar. E eu vejo assim, né, a discussão né, o papel da igreja nesse cenário todo, porque a igreja dos anos 70 era uma, dos anos 80 era outra, dos 90 era outra, desse século é sim. outra. Mas Deus sempre foi o mesmo. Deus nunca mudou. Esse é o Ele problema. sempre As pessoas estão seguindo padrões da igreja e não seguindo os sim, padrões de de Deus. Deus, mas o que acontece? Só que isso reverbera. Por quê que eu te falo que reverbera? Porque, por exemplo, a igreja primitiva, como é que ela era, a igreja primitiva? A igreja primitiva era o que está escrito lá em Atos 2, 42 ao 49, se eu não me engano, 48, que fala assim, e vendiam as suas propriedades e bem e distribuíam entre todos para que não houvesse necessidade no meio deles. E dia a dia amavam, praticavam a comunhão um com o outro, se colocavam no outro, e dia a dia o Senhor Sim, ia acrescentando a eles os que iam sendo salvos. Então você vê que ali era uma comunidade de fé e amor, baseada nos 3 pilares do Talmud, que é, digamos assim, a Torá, né, que os judeus ensinam até hoje para os filhos, e nós também temos esse ensinamento, porque Jesus fala que quem cumpre esses 2 mandamentos cumpriu toda a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como você mesmo. sim, E o terceiro é praticar a bondade. Então são esses 3 pilares. Para você praticar esses 3 pilares, você precisa incentivar a comunhão. Eu posso falar porque eu nasci num berço cristão. A minha casa era rodeada de pessoas cristãs. E você falou uma fala muito forte hoje. Você falou assim, que não é o fato das pessoas estarem na igreja que de fato elas são convertidas. sim. E eu concordo com você. Só que quando foi que isso deixou de ser assim? Porque eu lembro que quando eu era pequena, né, não sou tão velha assim, mas também não sou tão nova. Eu lembro que a gente vivia numa comunidade cristã de fé e prática, que existia essa comunhão, sabe? Sim, A casa da minha mãe era uma casa aberta dos sim, meus pais. Os irmãos da igreja também era menor, uma igreja menor de bairro, mas essa conversa aqui entre a gente é provocativa para a gente fazer esse lugar. Por que está tão difícil as pessoas se encontrarem, né, no sim, sentido de ideais? E eu lembro que os irmãos iam lá. Chegava, batia na porta. Vim aqui, irmã, tomar um café na sua casa. E era super bem recebido. Minha mãe sempre tinha um bolinho lá, um café. Vamos orar um pouquinho junto? Aí ali a gente orava e conversava. E na minha casa não existia janta fora da mesa, não existia café da manhã fora da mesa, nem almoço fora da mesa, porque os meus pais, enquanto todo mundo não estava ao redor da mesa, a gente não comia. uhum, Então era algo que tinha essa troca de ensinamento. Então, mas no seio da igreja, junto com o seio familiar, a gente conhecia todo mundo. Então, assim, os meus irmãos, a gente tem amigos de infância que cresceu na igreja e que depois casaram e que depois foram juntos. Eu vou dizer assim, não foram todos os casamentos que deram certos, mas muitos deram certo, uhum, porque existia ali aquela comunhão, aquele amor. Você tinha a oportunidade de conhecer mais as pessoas na intimidade delas, não conhecer só quem as pessoas eram na igreja, mas sim, conhecer as pessoas quando ninguém muito estava vendo elas. Então, acho que isso era diferente. Hoje, não. Hoje, houve um crescimento muito avassalador. Até existe essa questão das células, tudo. Mas, mesmo assim, tem um versículo que nós estávamos discutindo hoje no estudo bíblico, que
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou, Sim. se esfriou. Mas eu acho que isso é um pouco mais abrangente, sabe? Eu acho que tem alguns pontos a serem observados nisso. Primeiro ponto, a igreja, como que era pregado antigamente, não vai ser como vai ser pregado hoje. Sim. Então a gente tem que abrir essa visão. E Então, é o que você falou, Jesus não mudou, mas a igreja precisou mudar, a linguagem precisou mudar. Então, aí eu falo, muitas vezes, por que isso acontece? Principalmente quem é mais antigo. Acaba se decepcionando, porque era pregado de uma forma antigamente e hoje é pregado de outra. Só que isso está o despojo na credibilidade do homem, não em Deus. E aí já está o próximo erro. Então, quando você começa, um exemplo assim, a julgar, aquela igreja tem parede preta, né? Como a gente sempre fala. Aquela igreja faz isso, aquilo. Não, eu acho que não, isso... eu não tô falando, porque isso faz parte da estrutura. Sim, tudo bem, mas isso não é o mais importante. O mais importante falar, é o relacionamento você pode humano. Pensar assim, mas ainda tem pessoas que estão vivendo o evangelho moderno, que é hoje, que é a forma de comunicação. Não tô falando que o evangelho mudou. Sim, sim. A forma de comunicar o evangelho com preceitos antigos, cara. Tem gente que ainda fala sobre isso. E existe, sim. O que mais existe é pessoas querendo igreja matando outras igrejas. Sabe, na verdade, elas não entendem que é sobre um propósito único. Sim. Sabe, que é levar realmente o evangelho a toda santa criatura, velho. Você tem que levar, não importa de qual forma que seja. Eu sempre falo, você não vai ter acesso a um lugar que eu entro, por exemplo, numa televisão, numa Rede Globo, numa Bandeirantes, numa coisa, porque eu trabalho com isso. Talvez eu seja a única Bíblia que alguém vai ler. Sim. E as pessoas estão negligenciando isso. E elas preferem ter questões pessoais, ministeriais, picuinhas. Por conta de besteira para não levar o evangelho, sabe? Então eu acho que a gente precisa amadurecer nesse sentido. E não só a igreja. A gente precisa amadurecer como seres humanos. Porque quando a gente acaba depositando muita expectativa num pastor ou em alguém, algum líder que tem alguma coisa, você acaba sendo decepcionado. Mas quando a sua expectativa está em Deus, você é pautado em segurança, em propósito. Entendeu? Essa fala que diz que nós temos que reevangelizar a igreja, faz sentido para você? Reevangelizar? Eu acho que não. Porque é nesse contexto. É nesse contexto que você está falando. Quando você entra no reevangelho, você quer reestruturar uma coisa que já tem estruturada. Então, quando você quer ressignificar algo, você reestrutura aquilo que já foi significado. É no sentido assim, nós temos que pregar o evangelho para as pessoas, para os crentes se converterem. Sim. Essa é a fala. Quando eles falam dessa questão de reevangelização. Por quê? Porque é isso que você falou. Tem pessoas que ainda estão discutindo situações que não têm relevância alguma no contexto do verdadeiro cristianismo. Você tem que pregar o evangelho para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Sim. A quem toma a decisão de querer aceitar Jesus é a própria pessoa. Porque não é nem por força, nem por imposto ou algo. É por livre e espontânea vontade. Deus não obriga ninguém a aceitar ele. Mas você não acha, William, que as pessoas que estão tão apegadas a essas coisas tão banais, que elas esqueceram que o foco é Cristo? E aí elas acabam se tornando religiosas, não cristãs. Isso. Então aí já segue outra vertente. Então elas começam a acreditar numa própria ideologia que elas próprias criaram, em cima de embasamentos bíblicos não, que ela acredita ler e aí ela transforma a ideia naquilo que ela acredita. Por isso que fala, se eu ler um versículo com você aqui agora, eu vou ter uma interpretação, talvez você tenha outra. Só que aí elas se tornam verdades absolutas para elas e querem impor para outras pessoas. E isso se torna religiosidade. E Deus não é isso, Deus não é religião. Sabe? Eu sempre falo que a Bíblia não é um livro de ensinamentos ou de guia ou manual do ser humano. Ele é muito mais que isso. A Bíblia é o maior ato de amor que houve na Terra, velho. É o maior livro de responsabilidade de amor. Jesus, ele deu todas as formas ali para você ser bem, para você progredir na sua vida, para você perdoar, para você amar. A maior prova que todas que ele deixou na Bíblia foi a própria vida. Ele se deu por mim e por você. Então muita gente fala, né? A Bíblia é o manual do homem. Para mim a Bíblia é o maior significativo do amor de Cristo por mim. Então lá ele demonstra todo o amor que ele teve. Por dar a vida dele por mim, por ensinar os apóstolos, os discípulos dele, para poder trazer esse ensinamento para que até hoje eu tenha um norte para ir. Para que até hoje eu volte para o amor. Que o amor é ele. Só que as pessoas elas acabam rotulando muitas coisas e acreditando em várias coisas que se tornam a própria verdade. Mas a própria verdade não é o que você acredita. A própria verdade é Cristo. Ele é a verdade. Então quando você se incumbe disso,
você acaba querendo se tornar um Cristo de 2025, impondo a sua verdade, impondo os seus preceitos, impondo sua doutrina, sua ideologia. E Jesus nunca foi isso. Todo mundo que se aproximou de Jesus foi por livre, espontânea vontade e foi por amor. Nunca foi por... Você já viu algum cego ou algum coxo falar assim: Jesus, sei o que lá, se aproxima de mim. Ele, não aparta de mim. Ei, eis-me aqui. Venha. Não, eu entendo, sempre foi por amor. Sim, eu entendo e concordo com você. Mas o que a gente está falando é dos avanços e dos atrasos em relação a mentalidades, né? Porque da mesma forma que hoje nós conseguimos construir, né, em algum momento um lugar de fala que alcance muito mais pessoas, uma quantidade muito maior de pessoas, por outro lado, e nós hoje somos o país mais cristão da América Latina, por que isso não reverberou em real transformação de base? Porque o país que tem o maior número de cristãos não pode ser o que tem o maior número de feminicídio, nem de pedófilos, nem de homicídio. Então, aonde está? Aonde está? Sim, é porque é muito louco isso, né? Para explicar, eu vou te dar um exemplo bem claro. Se você vê a situação da África, pessoas passando fome, tendo canibalismo porque não há o que comer. Aí muitos vão perguntar: aonde está Deus? Aonde está Deus nessa história? Porque tem tantas pessoas, igual você falou, feminicídios acontecendo. Aonde está Deus? Isso que, tipo assim, as pessoas usam esse preceito, sabe, para falar onde está Deus, por que está acontecendo isso. Só que tem pessoas que estão se levantando para salvar uma menina que está sendo assassinada hoje, está com pensamentos suicidas. Tem pessoas que estão indo lá na África, sabe? Então tem pessoas que vão se levantar igual você falou, usando isso. Mas também tem pessoas que vão se levantar para ajudar. Cabe a gente saber para que lado tá olhando. Sabe? Qual lado que você tá olhando? Eu nunca vou olhar para uma igreja que está se levantando e está entrando em conflito. Não, eu vou olhar para o verdadeiro evangelho. Eu nunca vou olhar para algo ruim que está acontecendo na igreja. Eu vou olhar para o lado bom. E se trata muito mais de quem você é. Isso eu nem estou falando de religião e nem de espiritualidade. Você enxerga aquilo que você quer ver. Então eu sempre vou olhar a igreja de acordo com o que Deus me pediu para me olhar. Com o lado bom das coisas, com o lado de amor. Então quando a gente começa a ver só as questões errôneas que impõe numa igreja, na verdade talvez seja você que está carregando esse erro. Então tudo aquilo que você reage é que você concorda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo, porque essas questões acontecem hoje muito na igreja mesmo, igual você falou, mas muitas das vezes é porque as pessoas só estão olhando sempre pelo lado ruim, nunca pelo lado bom. Então você acha que existe uma realidade que não é real? Como assim, uma realidade que não é real? Porque o que você falou assim, não, mas isso realmente existe, esses conflitos podem estar acontecendo. Sim. Mas depende muito da forma para o que a pessoa está olhando. Sim. Eu digo assim, uma coisa é a pessoa se alimentar de coisas erradas. Outra coisa é ela fechar os olhos para uma realidade iminente e não entender que, como corpo de Cristo, ela precisa ser a contracultura. E não significa que essa contracultura tem que ser uma contracultura de imposição. Sim. Mas a arte, por exemplo, como instrumento no meio do povo de Deus, ela não é romântica, no meu ponto de vista. Ela é um instrumento de ataque. Sim. Ela é um instrumento de ataque onde você utiliza de uma linguagem poética, romântica e teatral para alcançar aquela mentalidade daquelas pessoas. Então, o nível de discussão é sobre isso. Como nós, enquanto cristãos, e aí não está dizendo da placa A, B, ou C, ou D, o quanto nós estamos, de fato, causando essa transformação na sociedade. Sim. E aí eu te falo, forma. Jolie, eu não posso responder isso por todo mundo. Eu respondo isso por mim. Sim. Eu sei o impacto que eu estou causando na sociedade. Mas eu não posso responder, por exemplo, pelo pastor André Fernandes. Eu não posso responder pelo pastor André Valadão, pelo Silas Malafaia. Porque cada um tem sua responsabilidade perante o evangelho. E cada um vai ser cobrado no juízo final. Então, isso eu não posso te responder. Por quê? Eu só sei o que eu faço
da minha pessoa. Então eu sei o que eu faço, por exemplo, na minha área, eu sei o que eu faço na minha vida, eu sei como eu levo o evangelho, quantas de pessoas são impactadas através de mim, mas o que a igreja está fazendo, o que as pessoas estão fazendo, eu não posso sempre ter isso como referência. Porque se em algum momento, se isso der errado, eu também vou dar errado. Você está entendendo? Então eu sempre falo assim, eu não consigo responder o porquê disso, porque eu só olho para o que Cristo me ensinou e transbordo aquilo que ele me ensinou, aquilo que ele quer de mim. Então a partir do momento que eu começo a olhar para outras pessoas, eu começo a perder o propósito e abafar a voz de Deus. Então pode ser o maior líder que tem no Brasil. Se em algum momento isso for divergente com o que a palavra fala, eu não vou ouvir ele, eu vou ouvir a palavra. Amém. Então, às vezes a gente tem que calar muitos ruídos que estão à nossa volta, por mais que eles sejam altos, e ouvir a palavra de Deus. Então hoje, nessa questão que você até mesmo colocou, tem muita gente que até se decepciona por isso. Sim. Tem muita gente que se afasta do evangelho por isso. Porque acabam ouvindo muitas coisas que talvez... Cara, e eu sempre falo, não bota expectativa tanto no pastor, porque ele é homem como a gente, sim, sabe? E nessa fala que a gente está... nesse contexto que a gente está falando, nesse diálogo Sim. que nós estamos colocando, não é sobre a posição do outro, é sobre a minha posição. Sim, é sobre isso. É sobre a minha posição, porque a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, ela não é uma pessoa, ela não é um líder, ela não é um pastor, ela não é uma referência. A igreja de Jesus é um corpo. Então, assim, é interessante quando você fala isso, porque se cada um de nós fazer a sua parte, a sua missão, todos nós vamos ter feito um pouco. Sim. Agora, existe um peso de responsabilidade, como você falou, Claro que naquele dia Deus vai cobrar. Sim. Ele vai falar. E eu já vi, né, alguém falar, esse lugar de fala, ter esse lugar e dizer, olha, se eu soubesse que eu tinha toda uma nação me aguardando, ou todo um bairro, e eu não fiz nada por isso, como é que eu vou me sentir naquele grande dia? Julie, então, como eu acho te que disse, essa consciência que nós temos que ter, e é sobre isso que eu estou querendo dizer. Então, essa provocação de fala toda, que é um pouco desconfortável, é porque o verdadeiro evangelho, ele não é um lugar de conforto, ele é um lugar de confronto. Você é diariamente confrontado a sair do seu lugar da sua zona de conforto, a sair do seu lugar, do seu portinho seguro, do seu mundinho, porque senão a gente não vai estar fazendo aquilo que Jesus fez. Senão a gente vai estar vivendo um evangelho simplesmente romântico. E a Bíblia fala que Jesus ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Então, a gente está falando isso e é muito sutil, porque a gente discorreu aqui sobre vários assuntos, todos os dias nós cristãos, é um exercício que a gente tem que fazer conosco mesmo, no sentido assim, Senhor, eu estou cumprindo a sua agenda, o que você escreveu na minha história para hoje, que eu deveria estar fazendo e que eu não estou. Ou se eu estou também, me ajuda a estar exatamente no lugar que o Senhor queira e fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas isso é uma autoconsciência sua, né? É igual um exemplo, você tem isso, graças a Deus, sabe, Julie? Mas tem pessoas que não vão ter. E a gente tem que ter misericórdia e amor para confrontar aquilo. Da mesma forma. É porque tem gente, igual eu falo, eu já vi muitos amigos meus, de verdade, agora estou abrindo meu coração. Muitos amigos meus que são atores, modelos, eles estavam se aproximando. A maneira que eles foram confrontados afastaram ele da igreja. Então, existem níveis. O que é confronto? Um exemplo assim, você não é da igreja, um exemplo. Você é uma atriz e tá atuando comigo, nunca foi pra igreja, você é da Umbanda. Se não for pra igreja, você vai morrer, viu? Deus vai te matar. Que amor que é esse? Não é assim. Tem etapas. Quando a gente já tá na igreja... Tem que ter uma palavra temperada com sal, né? A gente já tá na igreja, a gente entende isso. Mas vai falar pra alguém que não conhece. Sabe, alguém que não sabe o que é pecado, não tem como que ele continuar não pecando, mas sem saber o que é pecado. Ele vai continuar pecando porque ele não sabe o que é, sabe? Então a gente que já tiraram as vendas dos nossos olhos, a gente tem essa visão. Só que qual que é o nosso maior erro hoje? Que eu vejo muitas autoridades espirituais cometendo. Eclesiásticas. Tiraram as vendas dos olhos e enxergaram, mas elas querem impor de maneira brutal em cima de outros que nem sabem o que estão vivendo.
Ela nem sabe que aquilo é pecado. Então isso, na verdade, é uma falha de não se colocar no lugar do Sim. outro. De não E entender aí, que já você não foi... vive aquele que já... evangelho que você falou pra mim, Sim. amar o outro como você não ama o próximo dessa maneira, então você nem se ama. Sim. Você tá entendendo? Que amor é esse? Então tem formas e tem níveis também. É claro, quando ela já tem um entendimento, aí você pode confrontar de vez. Porque ela já tem um entendimento, ela já sabe o que é o certo e o que é errado. Mas quando você não tem a consciência, isso é até mental, intelectual. Não é só espiritual. É igual uma criança. Sim. Ela não sabe que, por exemplo, se ela pular na piscina, ela vai se afogar. Ela não vê perigo. Agora, você acha que isso tem a ver um pouco com a idade cronológica desses líderes mais antigos ou não tem nada a ver? Ele pode ter uma mentalidade antiga e saber falar e pode também ser jovem e não saber. O que você acha? Não, eu acho que não. Eu acho que isso é cultural. É cultural. Eu acho que, igual eu te falei, as pessoas geram pensamentos, os pensamentos ficam gerando memórias e acaba virando uma crença. E ela vai crescendo que aquilo tem que ser feito daquela maneira. E não é. Então, é igual eu falo. Hoje, você consegue ver sem celular? Não. Antigamente você vivia, você ligava. Então, tipo assim, não tem como você querer ver uma estação nova vivendo com preceitos antigos. Então a gente tem que se atualizar. E a maneira de você levar o evangelho, você falar, você pregar, você formar novos líderes, é diferente. Mas eu sempre falo, o princípio e o propósito nunca mudou. Sabe? É igual, você ligava antigamente com aquele, né, com o celular. Ele fazia a mesma ligação. Mas isso aqui você clica um botão e atende. É o mesmo propósito, mas a maneira está diferente. É outro instrumento, forma, outra ferramenta. outra tecnologia. Entendendo? Então a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem hoje para alcançar o máximo de número de pessoas e salvá-las. Porque, é igual eu te falei no princípio. Talvez, ele vai fazer a parte dele. E outra, né? é igual eu te falei no princípio, talvez eu seja a única Bíblia que alguém vai ler. Talvez alguém nunca vai numa igreja. Mas Sim. ela vai ver meus vídeos na internet e falar, cara, eu quero conhecer esse Deus que ele está falando. Amém. E isso, lá no juízo final, se eu não fizer, eu vou ter sangue nas minhas mãos. Sabe o que é isso? Sabe o peso disso? É muito forte. Você carregar o peso de uma vida que talvez você não foi impactado só porque alguém falou pra você não fazer um vídeo que você sentiu no coração de fazer. Nossa. Ou talvez levar uma mensagem porque você estava envergonhada. Ou porque você queria ser perfeito demais e ou Deus talvez porque estava preocupado com a opinião das pessoas. Sim. E chegar no último juízo, sabe aquela pessoa que você não falou, Yuri? Então, olha o sangue dela nas suas mãos. Ela não está aqui com você. Isso de estar preocupado com a opinião das pessoas é muito pesado, Sim. né? E na mídia social é mais pesado ainda. Porque ali é um lugar onde todo mundo julga todo mundo. Falam que é terra sem lei, né? Terra sem lei, mas numa terra sem lei eu tenho um advogado fiel. Então, independente da sua terra se tem lei não, eu tenho um advogado. E mais que o advogado, o pai dele é juiz. Então quem me julga é Deus. Então tudo aquilo que ele estabeleceu para me fazer, você concordando ou não, ou eu não sendo aprovado por você, quem me justifica é ele. Então quando você carrega isso, você tira aquele fardo. Sim. Você tira a capa da culpa. E você acaba entregando aquilo que tem como propósito. E isso é lindo. E você vai entregando. Quando você vai ver, as pessoas estão sendo mudadas, transformadas, não por mim. Porque Jesus me escolheu como um instrumento para levar a palavra para ele. Talvez Jesus me fez como Bíblia para uma pessoa me ler. Você está entendendo? Sim. Então isso é muito mais forte do que ter um templo, ou do que ter algo, um poder aquisitivo, ou um poder societário. É sobre vidas. E sempre vai ser sobre vidas. Agora você chegou no ponto que eu queria. Qual que é o ponto? O ponto é que quando Jesus ele estabeleceu essa nova aliança, ele veio tabernacular conosco. Sim. E o véu do templo se rasgou. Então, nós temos acesso direto. E ele falou que nós somos o templo do Espírito Santo. E ele vem tabernacular conosco. Ele habita em nós. Então, se ele habita em nós, nós já carregamos a presença dele. Sim. Onde nós iremos, onde nós formos. Então, onde a gente for, a gente carrega a presença do Senhor. Então, o que tem de mais precioso na nossa vida é essa presença. Essa é a presença que salva, essa é a presença que cura, essa é a presença que traz a mensagem que liberta, essa é a presença que não discute se o templo é preto, se é branco, se é azul, se é amarelo. Essa é a presença que não vê um supermercado, que não vê uma farmácia, que não vê uma casa, mansão, ou um lugar na choupana, ou um barraco na comunidade. Sim. Essa presença
ela invade todos os lugares com a mesma intensidade e com o mesmo amor e alcança a todos de uma forma igual. Então, esse é o grande amor de Deus, que ele não está preso nem a espaço, nem a tempo e nem a lugares que as pessoas queiram colocar, né? E nem padrões que as pessoas queiram colocar. Ele está disponível para todos aqueles que resolverem aceitar quando essa mensagem bater a porta. Uau, é sobre isso. E agora a gente vai concluir. Tá muito bom o papo, é isso mesmo. E talvez esse tipo de mensagem que você falou agora seja a forma de alguém ter como resposta o socorro que ela pediu, sabe? Tem alguém que talvez esteja aí assistindo a gente nesse momento, talvez pensou em tirar sua própria vida, tá passando por uma situação que não vê saída, tá passando por um deserto que não acaba, né? Mas saiba disso. Independente do que as pessoas fizeram, falam pra você. Porque tem muita gente também que é machucada por igreja. Se uma igreja te machucou, tá tudo bem. Deus vai te sarar. Porque não é sobre a igreja, é sobre Deus. Então estabeleça isso, sabe? Então é muito importante a gente ter isso. E a gente não tá romantizando nada. É porque não tem como romantizar aquilo que não é amor. Então Jesus é amor, mas ele também é justiça. Mas primeiro ele te constrange em amor. Sim. E depois ele te justifica. Então, tudo isso que acontece, que está acontecendo no nosso meio, é um avivamento, sabe? Estão se levantando pessoas que realmente estão falando do amor dele e estão levando esse amor para as pessoas serem transformadas. E não estão presas a nada. Não, sim. Agora, eu quero que eu vou falar uma palavra e você, como se fosse um bate-bola. Eu gosto desse negócio, é tipo um quiz. Let's go quiz. É isso aí. Família. É sonho. Uau. Medo. Morrer sem Cristo. Desafio. Viver com Cristo. Namoro. Planejamento. Relacionamento. Relacionamento, estabelecimento de base de Deus na minha vida. Aflições. Todos nós teremos. Empreendedorismo. Prosperidade. Igreja. Comunhão. Uma frase para fechar. Nunca se distraia por aquilo que as pessoas estão dizendo ou os ruídos estão falando no seu ouvido. Mas eleve os seus olhos para o céu. É que de lá que vem seu socorro. Estabeleça isso na sua vida. Não deixe que nada te distraia. Por mais que as pessoas estão indo num caminho, talvez o caminho contrário seja o único. Não se distraia. Uau! Como é que as pessoas fazem, William, para te seguir nas redes sociais, para te achar, para consumir o conteúdo que Deus depositou em você? Amém. Para quem quiser me seguir, tá lá no Instagram, @WilliamHerculano. Herculano com 2 L's no Instagram. E no TikTok, William Herculano normal. Lá eu posto diariamente vídeos sobre a minha vida, meu lifestyle, sobre relacionamentos, que eu gosto de enfatizar sobre isso. E me acompanhe lá. Tem uma porçãozinha de Deus para sua vida. A cada dia de manhã, a cada dia à tarde. Talvez seja um renovo que você precisa. Uau! William, eu gostaria muito de agradecer você ter atendido o nosso convite aqui na Rede Clipe Gospel. Mas antes de acabar, eu queria agradecer esse uau! eu vou embora com esse uau! Muito bom, muito bom. Mas ele só sai espontaneamente quando a pessoa... É uau mesmo, né? Uau mesmo. Amém. Você é uau! Amém. Então, assim, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter entregado aquilo de uma forma genuína. Teve uma hora que saiu umas faísquinhas aqui. Eu falei, ai, meu Deus! Eu gosto disso. Eu já fui em outras entrevistas de podcast e a gente precisa impor as ideias, sabe? Sim. Porque às vezes a gente tem uma ideia e talvez eu possa mudar de pensar de alguma outra maneira, porque você trouxe uma reflexão pra mim e tá tudo bem. Só que a gente não pode negligenciar aquilo que a gente carrega. Sim, com certeza. É sobre isso. Às vezes a gente quer falar algo que vai agradar as pessoas, mas não é bem assim. Não. Sabe? Então eu sempre falo, a verdade ela transforma, só que a verdade às vezes ela dói. Por isso que é bom, né? Sim. É bom porque a nossa audiência, o nosso projeto, ele carrega um pouco disso. Né? A gente quer que as pessoas cheguem aqui e sejam verdadeiras. E às vezes, como eu falei pra você, Julie, posso falar? Eu falo, pode, aqui pode tudo. Não, e outra, eu não tenho script nenhum. Eu sempre falo, o que Deus põe no meu coração, eu falo.
E realmente, todas as vezes que eu falo, algo me testemunha depois, sabe? Não é sobre mim, é sobre ele. Então tem vezes que, tipo assim, é ele falando, não é nem eu. E eu vou te falar, tem vezes que eu nem lembro o que eu falei. Mas eu sei que é Deus falando. Mas fala, foi eu que falei. É, Então tá bom, que Deus abençoe a sua vida, amém, que muitos jovens sejam alcançados amém, através da sua trajetória, que os sonhos do Senhor se realizem sobre a sua vida, que o seu amém, sonho seja o sonho dele, que os seus amém, pensamentos estejam alinhados aos pensamentos dele e que amém, 2025 seja o melhor ano da sua vida, das amém, nossas vidas e da vida de quem está ouvindo a gente amém. até então. O Clipcast ele vai ficando por aqui, galera. Que pena, o papo tava bom aqui com o Will, né? É, Mas a gente vai, mas a gente volta. Então, não deixe de nos seguir nas mídias sociais, de compartilhar o nosso conteúdo e de levar uma mensagem de amor, de transformação, porque esse podcast é o podcast que gera transformação na vida das pessoas. amém. Beijo, 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 gente. tchau, tchau. Com Deus, viu?